Olá, amigos e amigas. Estamos começando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Está chegando a primavera de 22 para 23. Chegará a estação mais esperada do ano, pelo menos, para a grande maioria das pessoas que gostam desta estação que não é não fria e nem calor, uma temperatura temperada, que a gente pode dizer, que é bem agradável. E realmente é a época das flores, tudo renasce, então realmente muitos sonhos de nós renascem na primavera. Bom, sejamos então muito bem com esta primavera que chega aí, que está chegando, e que nós possamos realizar nossos sonhos. Bom, vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, estamos recebendo aqui o professor Salésio D'Agostini. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente. Prazer é nosso. Sempre que tu vem aqui, eu sei porque eu também tenho muitos amigos técnicos de contabilidade, contadores, e que gostam muito de ter esta aula. Por exemplo, assim, o Luiz Augusto Farias, não só ele assiste o programa, como ele deu um retorno. Professor D'Agostini, sou estudante de contábeis e tenho acompanhado as suas aulas neste programa. As suas aulas têm sido compartilhadas com os colegas da faculdade. Elas são tudo de bom, parabéns. Em um programa passado, ele diz, o senhor explicou como se calcula o tempo de um agente econômico leva para vender as mercadorias compradas e o tempo que leva para receber as mercadorias vendidas. O senhor não explicou como se calcula o tempo que um agente econômico leva para pagar as mercadorias compradas. O senhor poderia nos explicar isso? Vamos dúvida aí? Vamos lá. Luiz Augusto, capital de giro, dinheiro que a pessoa jurídica, o agente econômico precisa para manter o seu negócio operando adequadamente. Então, quando se compra uma mercadoria, não é isso? Tu leva um tempo para vender essa mercadoria, aí de você vende a mercadoria, você leva um tempo para receber, transformar em dinheiro essa mercadoria. Então, existe um tempo da compra até a venda, da venda ao recebimento. Então, esse é um giro, é um ciclo operacional para que a sua mercadoria se transforme em dinheiro. Só que, quando você compra a mercadoria, você tem que pagar a mercadoria. Então, existe um outro tempo. É nesta diferença entre o tempo que eu levo para pagar e o tempo que eu levo para transformar em dinheiro essa mercadoria, é o capital de giro que eu preciso para manter o meu negócio em sintonia, em harmonia. Se eu levo 20 dias para vender uma mercadoria e depois de vendido levo mais 20 para receber, então eu transformo em dinheiro a mercadoria que eu comprei em 40 dias. Se eu compro a mercadoria, eu tenho que pagar. O prazo que eu levo para pagar, se for menor que 40 dias, eu preciso ter capital de giro próprio para poder manter a minha atividade em harmonia. Então, verifica. Então, esse cálculo é importante para saber quanto é que eu preciso de capital de giro. Se essa defasagem do que eu levo para pagar, que eu levo para transformar em dinheiro, eu tenho que saber se o meu capital é suficiente ou não é suficiente. Então, aí você calcula quanto é que você precisa ter de capital. E não adianta você pedir dinheiro emprestado, você tem que ajustar esse círculo operacional para que não falte dinheiro na sua organização. Por quê? Se você tem um capital que pode financiar por 10 dias e o seu giro é de 20 dias, ali faltando 10 dias. Então, você tem que ajustar, você tem que vender mais rápido, ou vender para receber mais rápido, ou comprar para pagar um tempo maior. É isso que você, como contador, ou futuro contador, vai ter que orientar o seu cliente. Como eu digo, a contabilidade, ela usa de muitas técnicas e essas técnicas todas são usadas para gerar informações e essas informações que são traduzidas para orientar o gestor. Se diz muito bem que quem quer crescer, quem quer prosperar, tem que se conhecer. Se não se conhece, aí tu vai ter que dar um tiro para cima para ver se está tudo certo. E não é esse o objetivo da contabilidade, não é esse o objetivo do contador. Nós temos que orientar através de informações que nós temos disponíveis
né, as informações que nós temos para orientar bem o cliente. É por isso que a contabilidade ela nasceu não para pagar tributos. A contabilidade nasceu para orientar o gestor, já que a pessoa jurídica é que gera emprego e renda. E essa pessoa jurídica tem que ser protegida e tem que viver bem. Salete, eu vou aproveitando isso aí. Na verdade, esse princípio que tu disseste ainda, ele é um princípio bíblico. Veja bem, na Bíblia está escrito, é tempo de plantar e tempo de colher. E aí é tempo de vender e tempo de receber. É isso aí mesmo. E também é bíblico a própria teoria das partidas dobradas. Isso mesmo. Porque o Lucas Paciolo, por ser um frade, não é isso? Ele usou a teoria da existência das coisas para identificar o débito e crédito. Ele disse o quê? Tudo que eu tenho veio de algum lugar. Tudo que eu tenho é o débito, de onde veio é o crédito. Entende? Então verifica tudo. A contabilidade tradicional, né, ela tinha uma definição, um conceito, né, que vinha inclusive da Itália mesmo, que era registro de atos e fatos de uma azienda. A palavra azienda, né, pessoa jurídica, uma pessoa jurídica, uma entidade, né, que gerava uma atividade. No conceito tradicional, então, registro de atos e fatos, a questão deste controle, desse fluxo de caixa, né, entre compra, venda, pagamento do que comprou, recebimento do que vendeu, né, ela entrou como uma ferramenta posterior. Essa ferramenta, ela é disponível, digamos assim, dentro do conceito atual, para os contadores poderem se apropriar e utilizar essa ferramenta como orientação aos gestores? Sim. O Luiz Augusto, eu não respondi a tua pergunta, tá? Eu já vou responder, tá? Eu simplesmente fiz uma introdução. Logo em seguida já vou responder a tua pergunta, que se tu queres é que eu explique como é que se calcula esse tempo de pagar. Lá vou explicar logo em seguida. Mas o fato todo é o seguinte, as ciências contábeis existem teorias, né? E através dessas teorias são desenvolvidas fórmulas. E essas fórmulas todas são o que é? Aplicadas pelas ciências contábeis no momento que elas não têm dúvida quanto ao resultado traçado, elas são disponibilizadas. Então todo profissional pode usar, né, o Google, que é a inteligência atual, né, que orienta todos os profissionais, e lá no Google tem todas as ferramentas que orientam como fazer esses cálculos todos. Tá? Mas quando se diz atos e fatos, na verdade o que está dizendo é o seguinte, ó, atos, ação, fatos, consequência. Então quando se diz o atos e fatos gerido, atos e fatos provocado pelo gestor, está dizendo que toda ação do agente gera uma consequência. E esta consequência é informada na contabilidade. Tá? Então, por isso que diz atos e fatos, né? Atos, ou seja, uma ação gera a consequência. Muito bem. O fato todo é o seguinte, Luiz Augusto. Ó. O senhor não explicou como se calcula o tempo que um agente econômico leva para pagar as mercadorias compradas. Olha, veja só. Então se você está fazendo uma análise externa, você vai pedir as demonstrações contábeis para fazer o exame. Então, nas demonstrações contábeis, você vai verificar lá no grupo do ativo que diz mercadorias para vendas. Não é isso? Isso lá no ativo, eu tenho mercadorias para venda. E lá no passivo vai ter uma conta que chama fornecedores, que são as pessoas que forneceram essas mercadorias. Então, veja, no passivo, que é a obrigação, eu tenho a conta de fornecedores, que eu tenho que pagar, e a conta que eu tenho em estoque, que é as mercadorias para revenda. E logo em seguida, no demonstrativo econômico, você vai ter uma conta assim, custo da mercadoria que eu vendi. Ora, então, quando eu compro a mercadoria, então você faz o quê? Você registra essas mercadorias em mercadorias para venda, lá no ativo, estoque, e quando você vende, você tira do estoque e passa para mercadorias vendidas. Então, o somatório entre o que eu tenho em estoque mais o quanto eu vendi, que é o custo da mercadoria vendida, é o total de compras que foram efetuadas naquele período. Então, você soma os dois valores, que são os valores que você comprou, ok? Então, se eu tenho em estoque 100,
tenho 900 como custo, significa dizer que naquele período você comprou R$ 1.000.000, ok? Muito bem, aí você tem a relação de quanto você está devendo. Se você está devendo 100, então significa dizer que durante aquele período que você está examinando, você comprou 1 milhão, 100 mais 900 e tem para pagar 100. Isso quer dizer que durante o período houve o quê? Um giro de 9 vezes. Eu comprei, vendi, durante 9 vezes você fez o giro e está devendo uma. Então, o que é que você faz? 900 dividido por 100 significa, 900 dividido por 100, 9 vezes de giro. Se o período for de 6 meses, 180 dias, aí você vai verificar que o prazo médio de venda foi de 20 dias. Está explicado. Entendido? É simples, é simplesmente verificar o giro, que é o quanto eu comprei dividido pelo que eu devo. Isso é o giro. Esse giro eu divido pelo período que eu estou calculando e aí eu encontro a quantidade de dias. Tá certo. Luiz Augusto, então está respondida. Salles, obrigado pela tua presença aqui nesse espaço conversando sobre contabilidade. Olá. Você conhece a regra de ouro para ter uma vida abençoada e feliz? Simples. Faça aos outros o que gostarias que te fizessem. Isso mesmo. Essa regra é tratada nos textos bíblicos, seja no Velho ou no Novo Testamento. O livro dos livros é implacável, não falha. De modo geral, sempre queremos ser bem tratados, desejamos vantagens nisso e naquilo, mas não agimos com a sabedoria do dar antes de receber. Quer ser próspero e feliz? Ter um espírito leve e livre para o bem viver? Siga a regra de ouro e tudo te sairá bem. Experimente e verás. Tua vida jamais será a mesma. Acredite e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Olha, o governador Silvio Lopes, ele pensava que estaria fazendo uma grande aliança com todos os deputados, com todos os partidos, quando ele anunciou que iria destinar 1 milhão do orçamento para cada deputado, para que ele pudesse, na sua região, gastar da forma como ele bem entendesse. É claro, fazendo obras para as pessoas daquela região, obras necessárias, não é, para aquela região. Mas não é que o tiro foi um tiro no pé, não é? Porque os deputados, grandes bancadas, como é o caso, por exemplo, do MDB, se revoltaram com a atitude do governador e deram um pau danado no governador, porque o que eles querem, e o que todo mundo quer também, né, claro, é que o governador, ele tenha, na verdade, um planejamento para executar obras que possam ser obras boas para toda a sociedade, não é? Alguma coisa que possa levar realmente o Rio Grande do Sul para frente.
não é, na verdade, estender uma mão para cada um. Isso se faz na hora da campanha. Mas, na hora que se elege, aí tem que ter a competência necessária para se fazer obras que sejam boas para todo mundo. Vejam só, no Estado se deu 1 milhão, o governador está dando 1 milhão para cada deputado para ele fazer obras da sua região. Sabe, aqui em Porto Alegre, o vereador Cássio Trogildo aprovou um projeto de lei de emenda impositiva para que cada vereador tenha 1 milhão para gastar na sua região. Veja só, Porto Alegre, são 36 vereadores, 1 milhão para cada vereador gastar na sua região fazendo obras. E lá no Estado, 1 milhão para cada deputado fazer obras em toda a sua cidade. E agora, aquele tal de orçamento participativo que ainda existe, não é? Ainda existe. Só que, sabe o que está aprovado por orçamento participativo? 20 milhões. Se vocês veem, 1 milhão para cada deputado, são 55 deputados, eles vão ter 55 milhões para gastar em obras. É claro, 1 milhão em cada um na sua região, na sua cidade. E o orçamento participativo, 20 milhões. Alguma coisa está errada aí, não é? Esse planejamento do governador não está legal, com toda certeza não está legal. Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, nesse Economia e Desenvolvimento desta semana, estamos recebendo aqui o Antônio Carlos Nazi. Nós já estávamos com saudade dele, né? Fazia tempo que ele não aparecia. Não aparecia. E estava viajando, né, Nazi? Tu sempre anda por aí pela América, né? A minha última experiência foi no Equador. No Equador. Uma semana e pouco. Aliás, estávamos falando das autoestradas do Equador, feitas por uma empresa brasileira. Odebrecht. Odebrecht, né? E o presidente está com voz de prisão, mas está na Bélgica. Está na Bélgica, casado com uma belga, né? Lógico. Então, é impressionante os presidentes da América Latina, da América do Sul, que está tudo muito em cana, né? Aqui pertinho e tal, né? Em Curitiba, aliás, nem é bom falar em Curitiba essa semana. Nós, gremistas, não vamos esquecer Curitiba, né? Deixa lá. Vamos esquecer isso. Mas, Nazi, a brincadeira hoje da manhã era o furacão Dória ou o furacão de Curitiba, qual era o pior. É verdade. Para nós foi o de Curitiba. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, nós estamos aí desde janeiro, nós estamos já em setembro, 9º mês do ano. Qual é a avaliação assim, preliminar que tu faz do governo Jair Bolsonaro? Olha, se ele parasse de falar, eu acho que seria um avanço muito grande que a gente poderia ter no governo. As coisas estão indo muito lentas, não é? Por mais que tiveram aí um crescimentozinho de 0,4 no último trimestre, mas ontem o Mansueto Almeida, acho que no Valor Econômico e também nas redes sociais, já dizendo que neste governo o déficit primário não vai ser zerado. Vamos continuar. Esse ano a previsão são 130, talvez consigam ainda reduzir em 10 bilhões. Ano que vem a previsão também é de 130 bilhões, então nós estamos com a economia parada e vai continuar parada, como eu tenho dito aqui já em outras ocasiões. É verdade. Nós, lamentavelmente, ainda a coisa não deu certo. Eu tive a oportunidade de ir a Brasília antes até de viajar para o Equador. Estive conversando lá com o pessoal do governo e o pessoal está achando que realmente a realidade é essa aí. Não existe uma manobra fácil de se fazer para reverter a situação. E o Mansueto ontem foi bem claro, não tem perspectiva nenhuma do governo, com todas as reformas tributárias que possam ser feitas, não tem nenhuma perspectiva de zerar o déficit primário até 2022. Isso é muito ruim, né? Porque nós vamos continuar com uma dívida alta, interna, não vão conseguir amortizar nem uma parte da dívida, ou pelo menos nem pagar os juros vão ser capitalizados nessa dívida, nós estamos chegando aos 4 trilhões, eu já falei aqui também, para mim é o principal problema, porque nós vamos poupar pelo valor de ontem do Gereissati, 870 bilhões na Previdência Social e vamos gastar de juros mais que 1 trilhão em 4 anos, vamos poupar 870 em 10 anos. Então, essa conta não fecha. Né? Agora, essas reformas também, elas têm uma certa inércia até apresentar resultados. Pega a reforma tributária, quer dizer, estão prevendo fazer
um ajuste em 10 anos, mas em 10 anos nós não conseguimos esperar 10 anos. Exatamente. Tivemos então, tem algumas coisas que teria que fazer mais rápido. A reforma trabalhista também dá sinais agora, como foi 17, mas agora que está dando sinais, né, de alguma consequência benéfica. A reforma da Previdência ainda está em votação, quer dizer, até realmente... E vai ter um período aí de 2, 3 anos até você ter um efeito mais... Mas o desemprego... Com certeza a Previdência não vai ser votada, eu acho que é muito difícil votar só lá no final do ano, se der para votar. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Hoje foi aprovado na comissão, então agora vai para o plenário, né? Vai para o plenário. Mas o desemprego diminuiu um pouco, não é? Mas é muita informalidade, né? Muita informalidade. Muita informalidade, então você perde. Exatamente. Perde um pouco a medida, né, da taxa de desemprego. Perde renda no governo também, né? Eu apresentei, me encontrei, eu estava vindo de Brasília, me encontrei no aeroporto com o senador Luiz Carlos Reins, e disse para ele, olha, senador, eu tenho uma proposta para levar para o governo, o senhor tem amigo do Paulo Guedes, e o que é? A minha proposta é muito simples, acabar com o fundo de garantia, agora. Né? É radical. É uma posição radical, os PT vão estar em mim, mas eu vou provar por A mais B que é um bom negócio para todo mundo. E por que é um bom negócio? Bom negócio pelo seguinte, o fundo de garantia foi feito lá atrás, lá pelo Bulhões, né, pelo Roberto Campos, 1966. 64. 64. Né? Logo depois da Revolução, 64, 65 foi a implantação. Com o objetivo de criar um funding, um fundo de aposentadoria, acabar com a estabilidade do emprego, dos 10 anos, e criar também um fundo para o Banco Nacional de Desenvolvimento da Habitação, né? Banco Nacional da Habitação, BNH, para criar uma política de moradia, né? Casa própria. Foi válido, foi ótimo, tudo bem. O que acontece? Hoje, o depósito do Fundo de Garantia, o empregado não se dá conta. A remuneração é ridícula, porque é TR mais 3%, é menos que a poupança. Sim. Se eu pegar hoje a Moedo, fez um cálculo, esse dia está no exame, quem publicou foi até na coluna do Guzo. Você pega R$1.000, tá? E deposita na tua conta do Fundo de Garantia. E pega R$1.000, tu aplica no CDB, em 3 anos tu tem 4 vezes o valor do rendimento, do valor do depósito. Tá? Então isso, ele fez um cálculo, que é um cálculo que a gente faz aqui também há muito tempo. Então é ridícula a remuneração. A minha proposta é muito simples. Você quer botar dinheiro na economia, aumenta o salário em 8% todo mundo. Pega os 8% do Fundo de Garantia, aumenta o salário. Tá? Qual é o volume que se tem hoje? A Caixa Econômica não sabe porque tem muitas empresas que não estão recolhendo fundo de garantia. Então, o volume seria significativo porque você teria disponibilidade via salário, ou o cara quer pagar a conta, ele paga o que você está devendo no banco, ou ele vai comprar e aumenta ICMS, aumenta IPI, aumenta PIS, aumenta COFINS e tal. O que teria de aumento, o fluxo de caixa da empresa? Nada, porque tanto faz pagar o fundo de garantia como o salário, é a mesma coisa, os 8% é igual. O que tem de aumento? Eu teria 8% sobre os 20% do INSS. O governo reduzindo isso para 18,4% em vez de cobrar 20%, o caixa das empresas é 0 a 0 o efeito. E o efeito, o dinheiro, em vez de estar sendo depositado lá na Caixa Econômica para financiar as vigarias que saiu por aí, com dinheiro do Fundo de Garantia, estaria girando na economia. Então, eu teria um desencaixe favorável. E o cara quer poupar, ele vai aprender a poupar. E acabaria com a inadimplência do Fundo de Garantia, porque a empresa seria obrigada a pagar... O salário você é obrigado a pagar, entendeu? Onde é que você vai buscar um funding do casa própria, né, para habitação? Pega no recurso que está aplicado lá fora, com remuneração dentro do Tesouro Americano, nós temos 300 bilhões, quase 400 bilhões de dólares lá fora. E a multa rescisória, Nazi, para as pessoas... Aí acaba esse negócio. Acaba com a multa rescisória? Não, acaba com a multa rescisória. É uma outra reforma trabalhista, né? Acaba com a multa rescisória, acaba com os depósitos de fundo de garantia. Quem tem o dinheiro depositado segue a regra. Se o cara é demitido com justa causa, ele vai lá, mas eu acabaria com a multa também. Porque isso é um inibidor para a volta do emprego também. Não tem uma estimativa do valor total do recolhimento de fundo de garantia? Não é uma estimativa? A Caixa não dá isso e dá? Não, eu não consegui essa informação, mas uma das razões que me disseram é que a Caixa não quer divulgar isso porque
isso demonstraria que há um volume muito grande de Aqui é um volume muito grande, a depositar. 8% de todos os proventos, porque na verdade não é sobre o salário, é sobre os proventos, que somam ali comissões, etc. Faz um cálculo sobre o PIB, né? Nós temos aí 6 trilhões. Né? Eu acredito que nós devemos ter perto de 800 a 1 trilhão de remunerações. Então, se tu coloca 8%, tu teria 80 bilhões correndo né? Na economia. É um volume grande. É muito mais do que o volume dos R$500 de aprovação. E além de não remunerar bem, como tu falaste, também não é bem aplicado. Não, verdade, exatamente. Nazi, apesar de todas essas questões que tu coloca... Bom, eu só tive um feedback do Dilon, que é o assessor do Heinz, que encaminhou o assunto para o Ministério para examinar. Não sei o que vou saber semana que vem que eu vou a Brasília. O Paulo Paim vai querer fazer uma entrevista com ele, consultá-lo. Estou só imaginando a gritaria. Mas o pessoal é só questão de fazer cálculo. É uma questão de fazer cálculo. O problema deles é isso aí, a questão é demagógica. A demagogia. Isso aí é perder um direito. É verdade. Isso é favorável ao trabalhador. Muito favorável ao trabalhador. Quer dizer, as pessoas não conseguem entender. O dinheiro dele, 8% dele, no final do mês, em termos de salário, transformado em salário, ele faz o que bem entender com o dinheiro, não precisa estar aplicando aí. Mas apesar de todas as restrições que tu colocasse aí, de achar que o presidente tem que falar menos e tal, para encerrar, tu está otimista em relação ao governo Bolsonaro, esses primeiros indícios, porque tem muita coisa que está fora dessas coisas que estão acontecendo, né? Devagar, mas estão acontecendo. Tem muita coisa que estão fazendo que eu acho que tem que fazer mesmo, entendeu? Rever o assunto da educação. Eu acho que tem que rever toda uma política da educação, entre as quais custear bolsas e etc. Tal. Isso tem muita... Né? Tem má aplicação de recursos? Tem, mas isso é em geral. Isso vai para a saúde, é mal aplicado, você vai para a educação, é mal aplicado. Então, eu acho que tem coisas que estão acontecendo. Né? Tu pega o caso do Osmar Terra, está fazendo as coisas acontecer. Sim. O ministro Terra está fazendo as coisas, não está esperando pelo seu Bolsonaro, está fazendo. E tem os que estão fazendo as coisas mal. Não é? Mas pega a própria ministra da Agricultura, ela está fazendo parte dela. Eu lido com a agronegócio aí, estão satisfeitos com ela. Entendeu? Ela não está esperando que o Bolsonaro diga, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai fazendo. E tem outros que estão esperando. Né? Então... E o motivo que eu coloco também como muito positivo, não se tem mais notícias de corrupção dentro do governo. Isso aí, é verdade. Tem coisas que estão ainda em obscuras, que eu acho que o Bolsonaro deveria resolver. Aquele assunto lá do assessor do filho dele. Do Queiroz. Está lá solto em São Paulo. A Veja encontrou ele. Então está lá em São Paulo, no Morumbi, etc. Tal. Eu acho que essas coisas prejudicam a imagem do governo. O roubo sistêmico, aquele que foi importante, pelo menos... Exatamente. E o que eu acho que também o governo deveria ter uma coordenação política e de comunicação, o governo se comunica muito mal. Muito mal. Né? Então, lógico, toda essas declarações impetuosas, essas coisas atrapalham. Atrapalham. Tem muito assunto. Eu acho que ele não deveria dar, eu já disse aqui também, eu acho que não devia estar governando por Twitter e rede social. Isso aí. Deixa o Trump fazer isso. Deixa o Trump fazer isso. Deixa... Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Claro, eu sempre disse, vem mais seguido, uma vez por mês, pelo menos, Nazi, porque sempre tem assunto importante. E eu sei quão importante é a tua presença aqui, porque eu tenho o feedback disso, né? Então, quando tu vens aqui, essas tuas colocações elas repercutem, elas têm a reverberação diante do público. Obrigado pela tua presença. Eu vou, depois dessa aqui, do Fundo Garantido, eu vou apanhar na rua. Com certeza. E aí, o Paulo Paim, está aqui, homem, eu te dou o endereço. Né? Não tem problema, eu me dou bem com ele. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá a todos, muito bom estar aqui falando com vocês. Hoje eu quero falar de sucesso. Eu estava numa palestra e o palestrante, o auditório estava lotado, um monte de gente, e o palestrante chega e fala que ele era uma pessoa de sucesso, assim no início da palestra. Eu fiquei pensando, coragem dele, né? Porque a gente conhece um pouco a história de cada pessoa que vem conversar conosco, tal, e ele se declarar de sucesso e ficar se expondo assim perante uma plateia crítica que depois poderia contestar alguma coisa. No final da palestra, ele fala um monte sobre uma série de coisas interessantes. No final da palestra, ele apresenta uma situação muito interessante. Ele diz assim, eu tenho minhas metas, eu atinjo as minhas metas e eu tenho meu sucesso. E é verdade. Aquele episódio me ensinou que a pessoa de sucesso é a pessoa que tem metas e que atinge as suas metas. E quem não tem metas acaba não tendo sucesso. Existe uma palavra muito interessante que divide sonho de meta, que é data. A palavra data, ela transforma um sonho numa meta. E nós precisamos ter as nossas metas, tanto a parte organizacional quanto a parte pessoal, para que a gente possa desenhar o nosso sucesso. Essa história eu conto lá no meu curso, Os Segredos de um Profissional Incontestável, e também outras histórias. Confere lá, professorsaul.com.br. Espero vocês. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, agora vamos a mais um nossos comentaristas aqui, né? A equipe de comentaristas do nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos ouvir aí a mensagem que nos traz o José Henrique. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um programa Economia e Desenvolvimento, mais um comentário meu sobre os condomínios. Fazer um agradecimento especial às pessoas nas redes sociais que têm se manifestado bastante em relação aos temas que eu tenho tratado aqui. Tenho recebido bastante e-mails também e hoje quero tratar de um tema super importante e que muitos de vocês, telespectadores, em algum momento já devem ter participado. São das assembleias de condomínios, né? O que são as assembleias, assim, rapidamente? São os grandes fóruns dos condomínios para debater e discutir assuntos pertinentes daquele local, né? Então, o extrato, digamos assim, de uma assembleia são as decisões que são tomadas ali. De obras, aquisições, alteração das regras internas, contratações, enfim, toda essa parte operacional e legal dos condomínios. Bom, estatisticamente há um dado nacional de que a média de participação em assembleias é em torno de 20%, né? Vamos pensar que um condomínio com 10 unidades, apenas 2 pessoas, a média nacional, obviamente, uns menos, outros mais, mas a média nacional seria 20% a participação física nessas assembleias. Pensando em preencher essa lacuna, esse problema, uma senadora do Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya, acho que é do PSL, se eu não estou enganado, ela então propôs um projeto de lei, que é o PL 548 de 2019, para alterar o artigo 1353 do Código Civil. O artigo 1353 é aquele que diz que em segunda convocação a Assembleia poderá iniciar, né, se for para definir assuntos que o quórum seja maioria simples. Para assuntos que o quórum seja qualificado, então se tu tiveres esse quórum pode começar, se não tiver a Assembleia está prejudicada e não teria por que começar. Então a ideia desse projeto é acrescentar o 1353A, letra A, para dar a possibilidade, então, aos condomínios que quiserem, obviamente, isso vai ter que ser disciplinado nas convenções, obrigatoriamente, utilizar o recurso das assembleias virtuais ou assembleias eletrônicas ou assembleias digitais, né? Tem várias nomenclaturas, a lei fala em assembleia eletrônica e virtual. Mais do que isso, também dá alternativa, não só de forma eletrônica, mas criar uma contingência, que o condomínio crie esse mecanismo para colheita de assinaturas ou de votos posteriores ao ato, ao ritual da Assembleia. Isso é bom, né? Isso já passou, já tramitou na CCJ, né? A Comissão de Justiça lá, e agora vai para a Câmara dos Deputados para, então, votar e aprovar esse texto. Isso é um ponto super importante, a gente sabe que vários temas não podem ser debatidos nas assembleias ou não podem ser votados justamente porque não tem quórum, né? E aí a gente quer às vezes alterar a convenção de condomínio, que o quórum é 2/3, a gente não consegue. Então esse mecanismo daria alternativa para os condomínios que quiserem
coletar esses votos em momento posterior ao ritual das assembleias, desde que tudo isso esteja disciplinado na convenção de cada condomínio, né? E que também que se crie um mecanismo que não dificulte o acesso das pessoas. Se o mecanismo for digital, através de um site ou através de um aplicativo, que isso também seja super divulgado e que as pessoas tenham fácil acesso a esse mecanismo como uma forma de exercer lá o seu direito ao voto nas assembleias. A gente sabe que as pessoas não participam muito porque as assembleias geralmente são à noite, as pessoas chegam cansadas do trabalho, têm função com filhos ou o próprio descanso mesmo. Então, talvez essa alternativa, acho que vai ser muito bem-vinda para o mercado e vai auxiliar também os síndicos nas deliberações dos condomínios. Um abraço a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, Vilmar Governador, estamos recebendo uma amiga, né? Amiga comum. Amiga Roxane Ponzi, que é uma referência trânsito, em legislação de trânsito. Roxane, obrigado pela tua presença. Prazer estar aqui de novo. E agora ainda, né, com aqui, colegas, né? Colegas e verdade. amigos. É muito bom. E a Roxane, ela é especializada, claro, nessa área de trânsito, né? E sempre tem novidades, né, Roxane? Qual é a novidade desta semana? Então, Silvio, sempre gosto de trazer aqui informações sobre utilidade pública que os teus, né, telespectadores possam fazer uso na vida prática. E qual é a novidade? A novidade hoje é um novo serviço que o Denatran, que é o órgão nacional de trânsito, né, o órgão executivo nacional de trânsito, que permite hoje que aquelas pessoas que têm veículos, né, no seu nome, que compram, por exemplo, o casal, né, ou tem 2 veículos na família e os 2 estão no nome só do marido, né, mas um deles é a esposa que dirige. Esse serviço permite que se indique o principal condutor daquele segundo veículo, ou seja, a esposa. A esposa vai figurar lá como se ela fosse a principal condutora. E para que isso serve? Isso serve justamente para evitar que toda vez que ela eventualmente cometer infrações, ela tenha que fazer o procedimento de indicação de condutor, que pode dar errado, inclusive. Às vezes você não tira uma cópia direito, legível, né, dos seus documentos que precisam comprovar, ou então esquece ou não assina exatamente igual à carteira de habilitação. Ou perde o prazo. Ou perde o prazo, né? Os Correios não entregam. Ou seja, esse serviço ele permite que o marido, por exemplo, não some muitos pontos na sua carteira a ponto de vir a perder a carteira por um excesso de pontos. Ou seja, um processo de suspensão hoje por pontos, ele vai tirar a carteira dele por no mínimo 6 meses. Né? Então, esse serviço ele vai ser muito positivo, não só para essas situações, obviamente, mas também para a pessoa jurídica, que pode indicar lá o principal condutor do veículo, e aí não recebe a multa dobrada. Né? Claro que, às vezes, existem veículos de pessoa jurídica que passam pela mão de vários funcionários, e aí, obviamente, não tem como fazer isso. Mas, para aquela situação que, sei lá, o proprietário da empresa, né, é só ele que conduz aquele veículo, ele pode fazer essa indicação para evitar as multas dobradas. Roxane, é uma opção. É uma opção da pessoa, mas não significa que não possa indicar uma outra pessoa, então, que não seja aquela como... Não vai ficar engessado. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um veículo e vou indicar o Vilmar como o principal condutor. Então, todas as multas que este veículo tomar vão recair esses pontos sobre a carteira do Vilmar. A responsabilidade pelo pagamento continua minha como proprietária, tá? Mas aí, nesse caso específico, se tomou uma multa, quem cometeu a multa fui eu. Então, aí eu vou ter que me indicar como condutor. A autoindicação. A autoindicação, ou seja, por quê? Porque não é mais o principal. Claro. Esse serviço está disponível no portal serviços.denatran.serpro.gov.br. Mas aí não conseguiu anotar? Joga no Google, Denatran, portal de serviços, entre ali e faça o seu cadastro. Não precisa passar por um CRVA? Não precisa. Exceto, tá, obviamente que o serviço está disponível para aquelas pessoas que têm a carteira já no modelo novo. Essa aqui é a minha, que é aquela que tem esse QR Code atrás. Por quê? Né? Porque a carteira nova, você vai informar mais dados, né, quando você for fazer esse modelo novo, especialmente o e-mail. Então, um dos pré-requisitos é que o proprietário tenha a carteira já no modelo novo, caso contrário ele não vai conseguir acessar uma ampla gama de serviços. E outra,
Entrem lá, vejam as informações, ali a gente vai ter um histórico dos veículos que a gente tem, da carteira de habilitação, ou seja, o governo federal, através do Denatran, está permitindo, né, o acesso a vários outros serviços importantes que antes a falta de tecnologia ou até a falta de vontade política, né, não permitiam que o cidadão tivesse acesso. Esse é um serviço relativamente novo, não é muito divulgado, né? Então saiba que isso pode tirar muito a dor de cabeça daquela pessoa que acaba tomando multas de veículos que não é ela que dirige. Roxane, para terminar a nossa entrevista, recentemente aí houve a retirada de pardais das rodovias e tal. Qual foi o reflexo direto disso neste momento? Então, Silvia, a gente sempre pensa, né, como evitar a questão dos acidentes de trânsito. Uhum. E os acidentes de trânsito, na minha opinião, e talvez não só na minha, né, é um conjunto de situações que levam a esse desfecho. A fiscalização ela é imprescindível para se evitar o comportamento daquela pessoa que não está educada. Eu sempre vou bater na tecla da educação de trânsito, e isso é importante e deve-se começar desde o início, desde os pequenininhos. Mas isso é um processo, né, de mudança de comportamento a longo prazo. Para aquelas pessoas já viciadas, é justamente a fiscalização que inibe o comportamento inadequado. Quando vem, né, uma ordem da Presidência da República dizendo, olha, não vamos mais fiscalizar por causa da indústria da multa, e nem vou entrar no mérito de indústria da multa aqui, porque eu tenho algumas opiniões a respeito disso, mas vamos lá. Quando eu digo que não vai haver fiscalização, é natural que haja uma sensação de impunidade. A mensagem que tu passa, a mensagem pode correr, porque não vai ter problema. Então, ou seja, não precisa se adequar à velocidade limite da via, porque não vai ter ninguém ali te fiscalizando. Você não vai receber uma punição por estar desrespeitando essa legislação. E ainda, como a gente estava conversando antes, né, do programa, e não é só a legislação, é a lei da física. Né? Se você andar a 140 por hora, né, a probabilidade de você morrer nesse acidente de trânsito e causar um estrago horrível, entendeu? Nos demais que estão ali na via, é muito grande. Então, é muito ruim não só a atitude de tirar a fiscalização das rodovias federais, lembrando que é só nas federais, tá? É muito ruim, mas mais do que isso é a mensagem que se passa. E aí, estamos chegando próximo da década pela segurança do trânsito, que vai ser em 2020, e, obviamente, não atingimos os números que se propôs a atingir lá, que é um movimento que foi proposto pela própria ONU, que seria de 50% da redução de mortes, né, no trânsito. E isso é literalmente um retrocesso, ou seja, a fiscalização ela precisa ser constante, permanente, e, obviamente, alguém dizer que não vai mais ser fiscalizado, Só para lembrar, né, Roxane? Morrem o quê? Cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil em acidentes de trânsito. Pessoas que deixam de produzir e fora os acidentados, né? As pessoas Sem falar na perda afetiva que isso não é contabilizado, né? O custo financeiro todo, né? Que envolve tudo isso, o INSS, sim. Enfim, toda a área da saúde do governo. Quer dizer, é realmente uma perda considerável. Claro que, em primeiro lugar, as vidas, né, que se perdem, famílias destroçadas, mas, naturalmente, o reflexo financeiro que tem isso nas contas públicas. Sem dúvida. Roxane, muito obrigado pela tua presença aqui, maravilhoso, né? Muito bem. Tu que é especializado em trânsito, a gente aprende mesmo assim. Nossa, a Roxane é professora, né? É a minha referência. Poxa, eu me sinto lisonjeada pelos elogios dos colegas. Obrigado, aqui. Roxane. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinha aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre o reconhecimento do vínculo empregatício e o registro na CTPS, que é a Carteira de Trabalho Profissional, pactuado o contrato de trabalho entre o empregador e o empregado. Estabelecimento reconhecido com vínculo de emprego, já no artigo 29 da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, determina que após realizada a admissão, o empregado deverá entregar a sua CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, mediante comprovante de recebimento da entrega ao empregador, para que seja realizado o registro. Caso haja necessidade, a empresa poderá reter a carteira de trabalho por até 48 horas para a realização do respectivo registro na carteira do empregado. Necessário que conste no registro da CTPS a data de início do trabalho, a cidade, a função, a remuneração e o salário e as demais condições especiais, caso se faça necessário no contrato deste empregado. Como regra, neste mesmo prazo, se entrega o contrato de trabalho ao empregado, assinado por ambas as partes. Importante mencionar que a retenção da carteira de trabalho pelo empregador, além do prazo máximo de 48 horas que nós frisamos, por se tratar de um documento público, pode caracterizar crime conforme o artigo 305 do Código Penal, sendo tipificado crime de retenção de documento público. A carteira de trabalho não poderá conter rasuras ou anotações impróprias, como, por exemplo, faltas, demissão por justa causa, entre outros. O que, caso isso ocorra, poderá até mesmo caracterizar dano moral. Por fim, eu agradeço a audiência, desejando uma boa semana a todos e até o próximo programa. Bom, neste último bloco do programa desta semana, Jéssica Oliveira, minha comentarista. Como é que está, Jéssica? Tudo bem. Prazer em te ver novamente. Estamos recebendo, né, Jéssica, aqui com prazer, o Júnior Oliveira, que é secretário executivo do Sindicato Nacional de Empresas de Aviação Agrícola. E é um setor maravilhoso, um setor importante da economia brasileira. Nós só somos hoje o que somos no agronegócio muito em função da aviação agrícola, né, Jéssica? Ah, sim, ajuda bastante a crescer o setor, questão de produtividade, né? E principalmente, como a gente diz, né, tecnologia, isso já vem ao longo do... Sim. Há muito tempo atrás, posso trazer o exemplo da empresa do meu pai, que foi em 35 anos atrás, foram, acho que uns 35 anos atrás foi quando começou isso mais forte aqui no Brasil, né? Uhum. Bom, Júnior, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos contar um pouquinho da história do SINDAC, da aviação agrícola no Brasil. Obrigado, Silvio, pela oportunidade. Para nós é um prazer estar aqui representando as empresas e falando desse setor que tem crescido muito nos últimos anos. O SINDAG é o sindicato que representa, então, as empresas de aviação agrícola em todo o Brasil. A aviação agrícola está presente hoje em 23 estados brasileiros. Tem alguma aeronave agrícola trabalhando aí em torno de 15, 16 culturas que nós temos espalhado por esse Brasil grande da agricultura. O SINDAG existe desde 91, né, uma necessidade que os empresários entendiam na época lá de ter uma entidade que os representasse em órgãos e entidades, politicamente também, representasse o setor, né? A aviação agrícola está há mais de 70 anos no Brasil. Em 1947 começou aqui em Pelotas, né? Então se espalhou, como diz aqui alguns políticos, se espraiou pelo Brasil inteiro, né? Mas começou aqui em Pelotas. Mais um ineditismo gaúcho, né? Exatamente, mais um pioneirismo, né? Iniciou aqui, né? O Brasil se destaca porque tem a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo, né? Nós temos... Superada pelos Estados Unidos. Somente pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também têm uma área muito maior agricultável, né? Eles têm mais de 17% de área agricultável, nós temos 7,8%, segundo os últimos dados da Embrapa. E esses aviões agrícolas, são fabricação brasileira ou são importados? Na década de 70, a Embraer montou o primeiro avião agrícola do Brasil, fabricado por brasileiros, né, que foi o Ipanema, famoso Ipanema. Ele ainda até hoje é utilizado na aviação agrícola, tem os novos Ipanemas também lançados aí, né?
As aeronaves um pouco maiores são fabricação americana. Aí nós temos Air Tractor, que se destaca aí, pode levar 2, 3 toneladas de semente, de água para combate a incêndio, de produtos para proteção da lavoura. E tem uma outra fabricante chamada Atrush, que se destaca também por ser uma aeronave grande, de grande porte, né? Então nós estamos muito bem atendidos atualmente aí pelos fabricantes de aeronaves no Brasil. E Jéssica, faz uma ponderação à questão. Tu é empresária desse setor, né? Sim, estava ele comentando ali do estilo das aeronaves e aí dá para te ver mais ou menos por região, né, Júnior? Ali no meu caso, aqui na região mais foco da cultura de arroz, arroz a gente trabalha ali, eu tenho os Ipanemas. A gente tem os Ipanemas que são um pouco menores. O Trush que ele falou é um avião bem grande, é um avião americano, né? Mas ele é mais para as áreas mais lá para cima, né, Júnior? A gente até conversa com alguns concorrentes que têm ele, mas acaba tornando o custo da operação muito grande, assim. Então tem que ter uma lavoura, tem que ser grande escala mesmo, grandes áreas e principalmente questão de pista e manutenção é o dobro do que o Ipanema, né? Então, e, Júnior, quais são as principais culturas que exigem, digamos, a utilização do avião agrícola? Olha, no Brasil nós temos aí mais de 15 culturas que o avião atende. A principal, digamos assim, é a soja, né? A cana-de-açúcar também se destaca. Soja, o Brasil já é o maior produtor de soja do mundo, passamos os Estados Unidos. E a soja tem algumas doenças e pragas aí que o avião tem que atender, como a ferrugem asiática, né? Ela destrói uma lavoura rapidamente, então precisa do avião que tem velocidade. A cana-de-açúcar também, o Brasil é destacado. Só São Paulo tem 70% da cana, e aí eu conecto aí o que a Jéssica falou, o porte da aeronave, o estilo da aeronave varia muito por região e por lavoura. Então o Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 1 milhão de hectares de arroz. O arroz geralmente são áreas pequenas, então um avião Ipanema pode atender facilmente isso, né? Ele pode levar o produto até o local e atender um pequeno local. Agora, quando nós falamos de Mato Grosso, Goiás, onde tem grande escala, né, os grandes latifúndios de soja, de milho, trigo, algodão também se destaca muito no Brasil, aí precisa de aeronaves maiores, né? Minas Gerais também tem muito café. Muito café, eu estive com a secretária de Agricultura, a Ana, lá, e ela destacou bastante a qualidade do café, né? Também destacou que lá tem muita cana para atender a cachaça, né? É um produto diferenciado de muita exportação também, o avião atende, mas claro que o maior produto da cana-de-açúcar é o etanol, né? É também o açúcar e a energia elétrica. Hoje também as usinas de cana-de-açúcar estão conseguindo aí... Agora dizem que o maior consumo de cachaça no Brasil aumentou muito em Curitiba, né? Isso é uma informação interessante. Mas, Júnior, me diz uma coisa. A segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo exige naturalmente um número grande de pilotos, né? Qual é a diferença de um piloto de aviação agrícola para um piloto comercial, digamos? O piloto de aviação agrícola ele tem que ter um curso específico para atuar na área. Ele tem que entender de vento, temperatura, umidade do ar, porque ele está lidando com um produto importante, né? Um produto que vai ter que proteger aquela lavoura de pragas e doenças que vão destruir nossa alimentação, vão destruir também a indústria têxtil, por exemplo. O algodão no Brasil foi vendido praticamente os próximos 10 anos para a China, né? Todo o algodão. A maior safra de algodão da história aconteceu agora, né? Muito porque foi comprado pelos chineses, né, onde tem grandes fábricas têxteis. Então, o piloto ele tem que estar muito bem preparado para atingir sempre exatamente o alvo. Claro que o produtor rural ele não quer perder de jeito nenhum, nenhuma gota do produto que ele compra, né? Por isso que seguramente nós podemos falar que a aplicação aérea hoje é a aplicação mais segura que tem, por ter esse piloto preparado. Por exemplo, um piloto de uma companhia aérea comercial não pode atuar no agrícola. Ele tem que ser formado no piloto privado, comercial e agrícola, para entender exatamente dessa especificidade de voar 3 a 5 metros de altura de uma lavoura. 3 a 5 metros de altura. E qual é a velocidade que um avião agrícola normalmente anda? Ele pode de 200 a 240 km por hora. Puxa, né? E, Júnior, fazendo um complemento, né, o que tu diz, realmente o piloto agrícola ele tem que ter... Porque, na verdade, a função do piloto agrícola ela é completamente diferente do que quando tu te forma para um piloto privado, né? Voar alto, longe de tudo, então, assim, é completamente diferente, porque tu voa baixo, né, com muito mais risco, e complementando o que ele falou, o piloto também tem que entender de como se aplica, né, de questão da lavoura ali, de como o produto funciona, porque tem mais um técnico agrícola e tem mais um agrônomo, então, assim, são 3 pessoas, né, fora o cliente envolvidos para prestar aquele serviço com qualidade. Então, tem todo um cuidado da questão de tempo
e principalmente segurança, né? Silvio, isso é interessante porque a aviação agrícola, ela é a única regulamentada e fiscalizada por 7 órgãos de fiscalização no Brasil. Toda empresa de aviação, obrigatoriamente, tem um engenheiro agrônomo responsável que coordena toda a operação, um técnico agrícola executor, um curso específico para aviação, para cuidar também da operação, e um piloto preparado para isso. Então, todas as operações aeroagrícolas têm relatórios para entregar ao Ministério da Agricultura em todo mês. Fora que o avião agrícola tem um DGPS na sua aeronave, onde tem os mapas de aplicação. Então, hoje você sabe aonde o avião agrícola passou, como ele aplicou, todos os dados e informações necessárias se alguém quiser em algum momento. Com certeza, teremos muitas coisas para tratar aqui com o Júnior, inclusive a questão da aplicação por drones hoje, né, que é uma novidade e tal, mas o nosso tempo está esgotado, Júnior. Eu queria te agradecer e formular o convite para mais vezes aqui, aliás, até ter um espaço mais permanente aqui, porque esse tipo de informação é importante, porque há muita desinformação a respeito da aviação agrícola e da aplicação de inseticidas e tal, né, de agrotóxicos, que na verdade são aplicados em todo mundo e não tem problema algum com a questão da saúde, com o comprometimento da saúde da população. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam, né? E que eu tenho certeza que esse trabalho aí é que é um dos responsáveis principais do desenvolvimento da agricultura brasileira. Obrigado, Júnior. Obrigado, Silvio. Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Convidamos a todos para conhecer mais o SINDAG, sindag.org.br. Procure também nas redes sociais, estamos lá para falar com a população e tirar as dúvidas que sentir necessária. Muito bem, obrigado pela sua audiência também. Nossa Economia e Desenvolvimento volta semana que vem. Até lá.